Primeiro, Isaías não o chama de tais títulos, mas sim ele diz que no futuro Jesus receberia tais títulos. O fato de que apenas no futuro Jesus receberia tais títulos indica que ele nem sempre possuiu tais títulos. Vamos analisar um por um destes títulos. Por exemplo, Deus forte. Como já explicado, o fato de alguém ser chamado de Deus na Bíblia não o torna o soberano universal, uma vez que pessoas, anjos e coisas também recebem tal título. Com certeza as testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é um Deus forte ou poderoso ser divino. Mas note que Jesus não é o Todo-Poderoso, título exclusivo do Pai. Então ele diz que Jesus é um Deus forte ou um Deus poderoso e nós acreditamos isso, mas ele não é o Todo-Poderoso. Deixar bem claro isso. Segundo título, Pai da Eternidade. Primeiramente, isso está errado. Ninguém, nem Jeová é o Pai da Eternidade. A tradução correta é Pai Eterno, porque Pai é quem gera ou traz a existência. Então, como Deus nunca criou a eternidade, ninguém pode ser o Pai da Eternidade. Isaías 9,6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio principesco virá a estar sobre o seu ombro. E será chamado pelo nome de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Pois bem, conforme nós mencionamos, esse texto se refere ao futuro. O texto diz, será chamado no futuro. Uma aula básica de tempo, existem dois tipos de eternidade, a eternidade futura e a eternidade passada. Por exemplo, Jesus nos prometeu vida eterna, mas essa é a eternidade futura, referente ao futuro. Visto que a frase está no futuro, será chamado, então Cristo é o Pai eterno do futuro. Mas o que significa isso? Raciocine comigo. Adão é o pai da humanidade. Se Adão não tivesse pecado, todos os filhos de Deus viveriam eternamente sem a necessidade do resgate do pecado, por meio da morte de Jesus. Assim, se Adão não tivesse pecado, Adão seria o pai eterno da humanidade. Conforme diz 1 Coríntios 15:45. O primeiro homem Adão tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se espírito vivificante. 1 Coríntios 15:22. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Então note que Jesus assume o papel de Adão, não de Deus. Jesus assume o papel de Adão, ele se torna o pai da humanidade. Isaías 8:18 diz, eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Veja só, os filhos que me deu o Senhor são como sinais e portentos em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos. Veja o que diz Hebreus 2:13. E outra vez, porei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Então Jeová Deus faz de Jesus o Pai eterno da humanidade para substituir Adão, porque Adão nos transmitiu a morte, mas Jesus nos transmite a vida. Perceba que Jesus se torna pai porque Deus lhe dá filhos. Visto que Adão, por ter pecado, trouxe a morte a toda a humanidade, Adão não é mais o Pai eterno da humanidade. Mas por Jesus Cristo ter morrido por nós, nós podemos ter vida eterna. Assim, a vida eterna não é mais por meio de Adão, mas por meio de Jesus. Dessa forma, Jesus assume o papel de Adão e se torna o Pai da humanidade, o Pai eterno da humanidade. Veja como a Bíblia, tradução ecumênica, veja aqui a capa, traduz esse versículo. Diz assim, Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da paz. Veja só, Pai para sempre. Isso se referindo ao futuro. E com respeito a Miqueias, será que Miqueias apresenta a sua eternidade? O texto de Miqueias 5:2 na NVI diz assim, suas origens, repetindo, suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Raciocina, o próprio texto deixa claro que Jesus teve uma origem, mas que essa se deu num tempo incerto no passado distante, antes da criação do universo. Em contraste com isso, Jeová não possui origens. Salmo 92, antes que nascessem os montes, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus.